Isso. É verdade. Esse aqui é meu. Pessoal, boa noite a todas, boa noite a todos. Vamos dar início, então, ao último dia da nossa Semana Jurídica, aqui da subseção de Campinas, da Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje, compondo a mesa aqui comigo, à minha esquerda, Dr. Cláudio Vieira, nosso secretário-geral. Salva de palmas, gente, por gentileza. Obrigado. À minha direita, o Dr. Fábio Luciano Barbosa, que é o presidente da Comissão de Direito do Trabalho aqui da subseção Campinas. Nosso palestrante, Dr. Leone Pereira, à esquerda aqui. E a Analia Sampaio Machado de Souza, por favor, que é a diretora do Centro de Estudos Jurídicos Ductor, Unidade Campinas. A falha não foi minha. Então, do Ductor e Damásio. E eu vou quebrar um pouco da sequência, eu já vou passar a palavra direto para a Analia, antes de fazer a apresentação até do Dr. Leone, porque a Analia tem um recadinho importante para dar para vocês. Analia, a palavra é sua. Pode aperta o botãozinho. Boa noite a todos. É um prazer estar em mais uma Semana Jurídica aqui da OAB Campinas. E eu quero agradecer a doutora Luciana, ela estava aqui na hora que eu cheguei, ela não pôde estar presente hoje, viu, professor, que é a presidente da OAB, porque ela estava dando aula, mas agradecer na pessoa da doutora Luciana a todos os presentes aqui da mesa. E falar que o Damásio, na verdade, eu tenho o Ductor e o Damásio. Eu sou diretora dos dois, viu? Mas hoje, quem veio representar aqui o Damásio foi o professor Leone, veio pelo Damásio aqui, e eu agradeço também ao professor Leone. O Damásio trouxe alguns presentinhos para vocês. Eu não sei se vocês chegaram a ver aí, vocês receberam isso aqui, né? Esses papeizinhos aqui com um bombonzinho, mas o presente maior aqui que eu queria falar com vocês é que na segunda-feira, por nós estarmos no mês do advogado, nós vamos fazer uma promoção só na Unidade Campinas, ou seja, só pelo WhatsApp conosco ou indo lá, em que qualquer pós-graduação vocês vão receber 50% de desconto, mas serão as 500 primeiras pós-graduações. Então, quem quiser estar lá na segunda-feira ou mandar o WhatsApp, que seja logo, porque os 500 primeiros vão ganhar 50%. E só para vocês terem uma ideia, a pós-graduação vai sair 24 vezes de R$ 170, 170,81. Vocês receberam esse papelzinho aí com vocês, né? Outra coisa que eu queria pedir para vocês é para vocês preencherem esse outro aqui e colocar na urna que está aqui embaixo. Essa urna, o que a gente vai aqui fazer um sorteio de 4 bolsas de 100% de curso de extensão, o curso que vocês quiserem também. E a última coisa, que esse QR Code aqui, que vocês receberam, quem entrar já ganha imediatamente o curso de extensão de Direito Penal Econômico e Criminal e Compliance. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigado, viu? Eu vou passar a palavra, então, para o nosso diretor, secretário-geral, Dr. Cláudio Vieira, que vai fazer a apresentação do currículo do Dr. Leone. Então, boa noite a todos e a todas. Bem-vindo, então, ao nosso encerramento da Semana Jurídica da OAB de Campinas. Professor Leone, você vê que nós deixamos o mais importante da matéria para o encerramento, né? O pessoal tiver aula de civil, penal, das coisas, mas trabalhista, tá certo, André? Então, e com o nosso professor, então, Leone Pereira, que é sócio e advogado do escritório Leone Pereira e Vanessa Mendes Advocacia, Menchen Advocacia, né? LPVM. Pós-doutor em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Pós-doutor em Direito Público Processual pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha.
doutor e mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo, pesquisador da Faculdade de Direito da USP, Getrab e Obid, JT, professor de Direito do Trabalho Individual e Coletivo, de Direito Processual do Trabalho e de Prática Trabalhista, autor de obras e artigos jurídicos, palestrante, professor do IBMEC São Paulo, coordenador pedagógico e professor do Damásio Educacional, coordenador e professor da pós-trabalhista online da FAAP São Paulo, diretor das escolas da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, titular da cadeira número 19 da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social, membro do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Processual. Hoje ele vai nos brindar com o tema da palestra, reflexão sobre os 80 anos da CLT. Eu quero agradecer aqui algumas pessoas especiais que estão aqui, a Ana Lia, que veio embelezar a mesa alta aqui, porque só tínhamos homens aqui, então eu quero agradecer a Ana Lia. A Michele, doutora Michele, que também está aqui, alguns amigos que vieram aqui prestigiar a nossa semana. O Lacier, que é um colega de longa data aqui, livreiro, reclamou para mim, viu, doutor? Que é difícil de conseguir os livros do doutor para expor aqui, que eu pedi o livro, aí ele falou, não, a editora dele não permite traduzir, então tem que verificar isso daí. Aí, Lacier, fiz já o seu programa. E a todos vocês, temos estudante aqui também hoje, né, que aqui estão. Carla, minha colega de trabalho, né, me abandonou, porque ela tinha uma viagem comigo para a Itália, não vai me levar e vai sozinha agora. Ainda me falou que vai mandar um link para me acompanhar a viagem. Eu falei, além de espisinar, ainda pisa, assim, entendeu? Essas coisas, essas mulheres. Então, mas é isso. E o pessoal que está todo aqui, né, que veio aqui nos prestigiar nesse dia, eu tenho certeza que nós vamos hoje ter uma excelente aula. Já é um professor que sempre está aqui na OAB de Campinas e nos brinda com excelente palestra. Obrigado, professor. Bom, antes de eu passar a palavra para o Dr. Fábio, só fazer o registro aqui da presença do Dr. Lucas, né, Dr. Lucas? Vai ingressar na comissão, viu, Fábio? Bem-vindo, obrigado pela presença, viu, meu irmão? Vou passar a palavra para o Dr. Fábio. Boa noite a todos e a todas. Desejo uma ótima palestra. Obrigado pela presença. Dr. Leone, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Desejo também uma excelente exposição. Bom, nós vamos desfazer a mesa porque nós somos todos aprendizes do professor. Vamos deixar a palavra com você. Fique à vontade, sinta-se em casa. A palavra é sua, só pedir licença para a gente descompor a mesa, tá? Só veio um diretor aqui, tá bom. Tá bom. Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Primeiro, agradeço a presença de todos e todas. É um prazer, uma honra muito grande poder voltar aqui à casa, né? Eu confesso que a última vez que eu vim aqui foi antes da pandemia, então muita coisa aconteceu, né? A pandemia foi realmente um grande divisor de águas. E para mim sempre é uma alegria e uma felicidade muito grande poder voltar aqui, retornar e poder falar sobre a minha querida e amada área trabalhista, né? A gente sempre fala que a leitura desse currículo, não, né, nada a título de soberba, muito pelo contrário, mas vocês estão aqui ou estão estudando ou são advogados, é que sempre vale a pena investir nos estudos e continuar estudando, né? Nesses anos todos, esse ano para mim é uma felicidade muito grande, eu completo 19 anos de carreira, né? Tudo começou em 2004, então eu comecei a advocacia e a carreira acadêmica em 2004. Eu sempre comecei tudo muito novo na minha vida, eu sempre fui muito jovem já fazendo as coisas, né? E desde lá eu nunca parei de estudar, né? E falo para vocês que quanto mais eu estudo, mais eu tenho a certeza de que menos eu sei, né? E mais eu tenho a certeza que mais eu tenho que buscar o conhecimento. Então, em nenhum momento eu vim aqui exaurir o assunto, tema complexo como esse, mas pelo menos incitar algumas reflexões, aí sim eu vim para isso, tá?
Queria agradecer, então, aqui a casa, né, a OAB Campinas, na diretoria, né, em toda a parte da cúpula. Peço desculpas de não citar por nomes para não esquecer algum, mas sintam-se todos homenageados, tá? E para mim é uma honra muito grande. Também, Ana Lia, que também está ali, né, que eu a conheço também de longa data, uma grande diretora, gestora também, né? Também o Lacier, para mim me sinto muito honrado. O Lacier é um grande lutador, vamos dizer assim, pela bibliografia, né, pelos livros, pelas obras. A gente sabe o quanto que hoje está difícil escrever, está difícil vender o livro, então, mas a luta continua, né, e a gente vai sobrevivendo, vai avançando, e para quem gosta de estudar e escrever, a gente sabe a importância que tem o livro, né, não só para o direito, mas para o conhecimento em geral, tá? E fico à disposição. Eu vou dar a palestra, eu fico à disposição também para compartilhar o PowerPoint com vocês, tem os meus contatos, inclusive o meu WhatsApp, não é fake, não é robozinho que responde, sou eu que respondo todas as mensagens, inclusive até muitas vezes por áudio. Eu procurei, pessoal, aqui no PowerPoint, já vou levantar, tal, só colocar alguns tópicos e eu vou desenvolvendo de cabeça, tá? E sem prejuízo também, se alguém quiser fazer alguma pergunta, depois eu repasso, porque parece que a palestra vai ser transmitida depois, e fica à disposição, fiquem à vontade, tá? Para perguntar, e eu quero só trazer reflexão, tá? Deixa eu levantar. Sabe como é que é? Professor não para quieto, né? Bom, vou para o púlpito, depois deixar o celular aqui, eu já tirei deixar a água perto, porque sabe como é que é, né? Bom, deixa eu ver que está funcionando o passador. Eu só coloquei tópicos mesmo, tá? E aí eu vou fazendo de cabeça, porque eu acho que deixa uma palestra, ela mais dinâmica, né? Deixa eu ver se passa. Acho que sim. Opa, aqui. Pronto. Então tá aqui, pessoal, só tem o currículo, tá? Já foi lido, tem meus contatos aqui, então tem meu telefone, meu Instagram, tem o Instagram do escritório, tem o e-mail, e como eu disse, é o meu WhatsApp mesmo, tá? Então DDD 11, até repito que é meu mesmo, 99993-9002. Eu achava que facilitaria esse monte de 9 no começo, só acaba com a minha vida isso. Porque eu tenho que ficar repetindo toda hora quantos 9s tem. Então, mais me atrai. Então, quem quiser um número, assim, nunca façam isso. Porque a pior coisa que tem, você fica o tempo inteiro repetindo, se falta um 9, se não falta um 9. Mas depois, quem tem coragem de mudar o número, depois que todo mundo já tem, eu não tenho mais coragem nunca mais, né? Bom, então os 80 anos da CLT. Então, eu vou colocar aqui algumas reflexões. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro ponto, por que a gente fala dos 80 anos da CLT? A CLT, para quem já sabe tudo bem, para quem não sabe, eu vou trazer, é na origem o Decreto-Lei 5452 de 1943. A CLT foi instituída aqui no Brasil na época de Getúlio Vargas, Estado Novo, né? Então, agora em 1º de maio, nós completamos aí 80 anos da CLT. E claro que eu abro a palestra falando disso, e aí entra a hermenêutica exegética, a gente tem que fazer uma interpretação histórica. E hoje a gente vem debatendo muito, pessoal, os 80 anos da CLT. Hoje eu sou pesquisador da USP da São Francisco, e tivemos um encontro lá, inclusive, em homenagem a isso, né? Inclusive veio o ministro do TST, doutrinador e tudo mais, né, para a gente debater a CLT. O passado, o presente, o futuro e o porvir. E aí eu queria reproduzir para vocês e trazer o que a gente debateu muito lá e vinha debatendo também em outros lugares. Então, hoje muito se fala, e a gente tem que resgatar isso, na questão das revoluções industriais, né? E acho que, não sei se todo mundo já ouviu falar disso, embora a classificação é polêmica, mas nós temos basicamente, até o dia de hoje, 4 revoluções industriais. A classificação das indústrias. E é importante que a gente saiba disso, porque, assim, hoje se fala muito na preocupação da substituição do trabalho do ser humano pela máquina. Mas isso não é de hoje. Isso é desde a primeira Revolução Industrial. Desde a indústria 1.0, nós temos essa preocupação. Então, vamos lembrar disso. A primeira Revolução Industrial, que é a indústria 1.0, ela foi marcada, pessoal, por um momento, claro que é muito difícil quando a gente estuda história, a gente realmente precisar uma data, não é assim. Mas, com certeza, a gente consegue fazer um corte histórico e trazer marcos importantes. E ela foi marcada pelo êxodo dos trabalhadores do campo, eles foram para as cidades, e aí a Inglaterra e Londres, que apresentam um grande exemplo, lá nas grandes cidades, os trabalhadores encontraram péssimas condições de trabalho.
Homens, mulheres, crianças, trabalhando 12, 14, 16 horas por dia, sem mínimas condições de trabalho, sem condições mínimas de labor. E os trabalhadores, individual e coletivamente, começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, condições mais dignas de trabalho. Então, é aí que se fala em surgimento de associação, de sindicato, preocupações com duração do trabalho, intervalos, normas de higiene, saúde e segurança no trabalho. Mas qual é o grande marco dessa indústria 1.0? Foi algo que não existia até então. Foi a entrada da cadeia produtiva da máquina a vapor. A gente não tinha isso. Então, até então, o homem conhecia que tipo de força? O homem conhecia a força da natureza, a força animal e a força do próprio ser humano. Mas não havia máquina nisso. E a máquina entrou. Então, essa máquina a vapor representa um grande marco histórico da indústria 1.0 da primeira Revolução Industrial. Então, nesse momento já, a gente começou a ter preocupação da substituição do homem pela máquina, ou do ser humano pela máquina. Eu falo homem porque tendencialmente ao longo da história, claro, isso está mudando hoje, e ainda bem, mas até por raízes históricas, quem trabalhava preponderantemente era o homem. Por isso que a gente pega a doutrina mais antiga, a gente ainda tem essa visão, tudo bem, é um machismo corporal, mas a gente tem ainda essa nomenclatura, hoje é o ser humano muito que bem. Tá bom. Depois evoluímos para a indústria 2.0, a segunda revolução industrial. E a segunda revolução industrial, ela é marcada pela entrada da energia elétrica na cadeia produtiva. E isso vem, a doutrina fala muito, desde Tales de Mileto na Grécia, né, até Benjamin Franklin mais recente, mas a energia elétrica em si. Então, você imagina quanta coisa foi possível, inclusive na cadeia produtiva, com a energia elétrica presente. Novas máquinas que foram criadas e, mais uma vez, a gente renovou a preocupação da substituição do homem pela máquina, ou do ser humano pela máquina. Tá? Você imagina um dia da nossa vida sem energia elétrica. Então, para você ter uma ideia, imaginar o que foi, é que a gente nem consegue imaginar isso, por mais foi a entrada da energia elétrica na cadeia produtiva. Agora, mais recente, tivemos a indústria 3.0. E essa indústria 3.0, ou terceira revolução industrial, ela é marcada pela computação e pela informática na cadeia produtiva. Né? É lógico que se os especialistas citam muito Steve Jobs, Bill Gates, aí eu já peguei. Né? Esse ano, agora dia 2 de fevereiro, eu completei 44 anos de vida. Né? Não sou novo, não sou velho, mas né, a gente já tem aí, dizem que mais da metade da vida é vivida. Né? Então agora com 44 anos, né? Então eu venho, isso eu lembro. Isso eu posso falar porque isso eu vivi. Então talvez os mais novos aqui não viveram isso, mas eu vivi. Um mundo sem computador, sem internet, sem celular. Eu sei o que é isso, porque eu vivi. É claro que vocês olham e falam, não dá nem para imaginar. Não dá, porque a gente lembra como é que era. A dificuldade que era ter acesso à informação. Era só por TV, por rádio, por livros, por revistas. E quando eu falo TV, pessoal, era TV aberta. Não era TV fechada, nem nada. Então, por isso que na nossa geração, e não fazendo propaganda, a gente lembra o quê? Da Globo, da SBT, da Cultura, tal, porque era só o que tinha. A gente só tinha isso. Então, a nossa formação foi muito pautada nisso. E é claro que a computação informática foi muito revolucionária. Né? E aí, agora sim, nós estamos na tal da indústria 4.0, que é uma classificação polêmica que alguns especialistas dizem, e é um argumento que eu acho bem razoável, de que não haveria distinção da 4.0 para 3.0, porque se a 4.0 eles mencionam a inteligência artificial, a IA, não dá para imaginar uma inteligência artificial sem a computação e sem a informática. Então, alguns sustentam que 4.0 nada mais é do que uma evolução do próprio 3.0. Então, não haveria distinção de 4.0 para 3.0. Mas não é a posição que prevalece. O que prevalece realmente é que a inteligência artificial, ela representa a tal da indústria 4.0, ou essa revolução industrial 4.0. Bom, esse ano nós tivemos um pronunciamento muito preocupante, até do Elon Musk, que é só um exemplo, e ele mesmo, quem acompanha um pouco de informática, não é que eu sou um grande especialista, mas eu acompanho um pouco. E ele mesmo disse que a inteligência artificial perdeu o controle. Né? Não se sabe mais, né, em que nível que está e para onde vai evoluir.
E hoje nós já temos relatos mundiais da inteligência artificial já ter tomado decisões de maneira autônoma do ser humano. Hoje não é mais lenda urbana nem filme. A inteligência artificial já está ganhando autonomia do algoritmo e das informações que o próprio ser humano coloca. Nós tivemos um caso, pessoal, de um acidente de trabalho e um vídeo que eu recebi, assim, extremamente preocupante e assustador, que era uma engenharia mecatrônica e o braço da máquina ia fazer um movimento, assim, de solda, né, no automóvel. E aí passou um trabalhador do lado, o braço fez um movimento que não tinha programação para fazer e matou o trabalhador. E a máquina voltou a fazer assim, ó. Foi a máquina que matou o homem. Isso foi comprovado, que não havia algoritmo daquele movimento e ninguém manipulou a máquina para aquele movimento. Hoje nós já temos, pessoal, é que não é todo lugar que isso é divulgado, manipulação genética por inteligência artificial. A mistura do ser humano com animais, você sabe as aberrações que estão sendo criadas aí por aí. É claro que eles seguram muita informação, mas quando você começa a pesquisar mais a fundo, e falando para vocês, se perdeu o controle mesmo. Então não se sabe em que pé que está e para onde isso vai chegar. Então nós estamos nesse contexto. Bom, e é claro que a gente está agora num momento mais preocupante, aí sim, da substituição do ser humano pela tal da inteligência artificial. Isso afeta a advocacia, o nosso trabalho, a magistratura, o Ministério Público? Naturalmente, sim. O ChatGPT é um exemplo, né? Então, hoje a gente sabe o quanto ele vem sendo utilizado, né? Vocês viram, inclusive, agora propagandas, aquela propaganda Volkswagen super polêmica. Eu vi a Elis Regina viva de novo, pessoal. Acho que todo mundo aqui viu. A hora que eu olhei, eu falei, nossa, Elis Regina. Então, ela, a voz dela, etc., né? O Paul McCartney dando notícia que vai soltar um single, uma track, com a voz do John Lennon. Mas não algo que ele gravou no passado, não. É a inteligência artificial que vai reproduzir a voz do John Lennon numa música nova. Então, vocês imaginam aonde que isso vai parar. Agora, você imagina a manipulação da nossa voz e do nosso pensar? Pensa isso também no ambiente de trabalho, questões de justa causa, questão de divulgação de informações. Não fui eu, foi inteligência artificial. Como é que se prova perante a perícia? Até onde vai ter que ir a perícia digital para acompanhar toda essa evolução? E isso, pessoal, não faz tanto tempo assim que eu me interessei por esse assunto. Eu fiz 2 pós-doutorados na Europa, fiz um em Portugal e outro na Espanha. E eu lembro que eu tive aula com um professor espanhol que ele falou algo que eu não sabia, isso foi em 2017. Ele falou que na China tinha um tal de social score, que era uma pontuação social a depender do seu comportamento na internet e nas mídias sociais. Então, lá na China, o que você faz na internet e nas mídias sociais, você ganha uma pontuação social por causa disso. E hoje lá você tem sites de relacionamento que você escolhe com quem você quer se relacionar, a depender da pontuação social que essa pessoa tenha, a depender do comportamento eletrônico que essa pessoa tem. Lugares que você pode frequentar, o que você não pode frequentar, imóveis que você pode alugar, o que você não pode alugar, a depender da sua pontuação social. Lá na Europa, pessoal, também é uma informação que eu não sabia. Você não vê, por exemplo, em Portugal, uma polícia ostensiva. Você não vê. E aí o que eu descobri também foi em 2017, para mim foi revolucionário, que desde o momento que a gente pisa num aeroporto europeu, a gente é 100% do nosso tempo manipulado. Manipulado assim, acompanhado. E as câmeras de inteligência artificial, elas já identificam quem você é e elas conseguem reconhecer o seu potencial delitivo. E se ela identifica que você tem potencial de cometer um crime, aí que aparece a polícia. Eu estou morando lá em São Paulo, pessoal, nos Jardins. Nos Jardins já tem essas câmeras. São as câmeras, é muito curioso, ela é azul assim, e ela, o que ela faz? Ela meio que ela fica rodando e ela já vai identificando pela face todo mundo que está andando na rua. Então você olha assim, não tem policial. Mas qualquer potencial que tem que isso seja desenvolvido, um policial é acionado. Então perceba em que nível... Eu não estou dando aula, pessoal, de filme, de Black Mirror, nada disso. Eu estou falando de mundo real. Eu não estou falando de filme, de série. Eu estou falando da vida como ela é, como dizia Nelson Rodrigues. Certo? É a vida como ela é. Né? Muito bem. E aí, feita toda essa evolução, aí entra algo que envolve
filosofia, envolve religião, mas é algo que eu gosto bastante. Os especialistas entenderam que realmente nós evoluímos muito em termos de conhecimentos tecnológicos, etc. Mas acho que todo mundo está percebendo um pouco isso. É claro que é um assunto complexo, mas que a nossa parte, em termos de valores, de caráter, de índole, de ética, de boa-fé, o que a gente está dando valor hoje está tudo invertido. Então, junto a isso, surgiu um conceito, e trazendo para o trabalhista, de uma preocupação que não é nova, mas uma preocupação que as empresas têm que resgatar, que é a tal da indústria ESG ou ESG, que nada mais é do que uma tríade de preocupação. É uma preocupação com o meio ambiente, uma preocupação com o social e uma preocupação com a governança. Pessoal, nenhuma novidade nisso. Ou seja, a preocupação nossa com o meio ambiente deveria ser desde sempre. A preocupação nossa com o meio social saudável e rígido deveria ser desde sempre, como uma governança e uma liderança também desde sempre. Então, essa é a tal da indústria ESG, que nada mais é do que um resgate de valores que, em tese, são inatos ao próprio ser humano. E os especialistas também já falaram, se nós continuarmos a tratarmos a natureza do jeito que a gente está fazendo, o planeta Terra está com os dias contados. O que eu estou falando também não é teoria, não é filme. Quem acompanha essa parte ecológica sabe do que eu estou falando. Ou a gente toma providências sérias em relação ao meio ambiente, ou esse planeta está com os dias contados. Não é mais para ficar, a gente não pode postergar nem mais um minuto. Não estou falando de apocalipse da Bíblia, nada disso. Estou falando de algo que é real, que está acontecendo e que tem estudos nesse sentido. Muito que bem. Então, visto tudo isso, e aí eu trago uma preocupação que depois eu vou voltar. Pessoal, como advogado nesses anos todos, e temos aqui colegas advogados, era difícil no passado a gente ter alguma reunião com o cliente que ele trouxesse uma preocupação emocional e psicológica. Muito difícil. Ele vinha falar o quê no escritório? Do clássico. Reconhecimento do vínculo, descanso semanal, 13º, férias, fundo de garantia, adicional de insalubridade, periculosidade, o nosso arroz com feijão. Hoje, é muito difícil não ter uma reunião para quem faz pessoa física reclamante que não tenha o momento de falar de aspectos emocionais e psicológicos do trabalhador que teve um gatilho direto ou indireto do meio ambiente laboral. Nunca se falou tanto em ansiedade, em depressão, que é o mal do século, pânico, síndrome de burnout, que é o esgotamento profissional, ou em casos extremos o suicídio. Eu vi uma matéria, pessoal, faz uns 2 meses na CNN, não fazendo propaganda, mas é um canal que eu assisto muito, que eu acho bem interessante, e aí de um médico. E já tem um número no Brasil, que dizem que é uma subnotificação, que nós já temos 10 mil suicídios no Brasil por ano. E dizem que esse número é subnotificado, que ele já está em 40 mil suicídios no ano. Eu vou repetir o número. 40 mil suicídios só no Brasil por ano. Não estou falando que é por década ou por temporada, é por ano. Agora, vocês acham que o ambiente de trabalho não é um gatilho para isso? Com certeza. É um grande gatilho para que isso aconteça. Então, não tem mais espaço, pessoal, hoje, para falar mais frescura do trabalhador. Ah, por que ele está mal? Por que ele está ansioso? Por que ele está deprimido? É obrigação empresarial e do Estado ter essa preocupação com a saúde do trabalhador em múltiplas dimensões. Não apenas a saúde física, mas também a saúde mental, a saúde psicológica, a saúde emocional, e hoje se fala até em saúde espiritual do trabalhador. Tá? Bom, voltando um pouco para a parte histórica. Então, eu falei um pouco de Getúlio Vargas, Estado Novo, tivemos aí a consolidação das leis do trabalho, e uma curiosidade aqui histórica que eu trouxe para vocês. Na época, pessoal, tivemos uma comissão elaboradora formada por 5 juristas. É claro que teve apoio de outras pessoas, associações, sindicatos, etc., mas a comissão em si, que elaborou a CLT, foi formada por 5 juristas. E os trabalhos foram capitaneados pelo saudoso jurista Arnaldo Susequinde, que foi um dos maiores nomes trabalhistas da história do país. E ele era tão genial, sem idolatria, mas que ele, com 24 anos de idade, ele foi chamado para coordenar e capitanear esses trabalhos. Quando eu tive acesso a essa informação, eu não sei se eu fiquei motivado com essa informação ou depressivo com essa informação. Porque eu lembro eu, com 24 anos de idade,
como eu era imaturo. Não que eu também não tenha hoje as minhas falhas, mas assim, não dá para comparar o que eu evoluí nesses 19, 20 anos. Uma coisa que o tempo faz de muito bom é trazer experiência. Aquela frase nossa, como é que eu queria ter o conhecimento que eu tenho hoje há 20 anos atrás? Muita coisa eu faria muito diferente. Isso sem dúvida nenhuma, né? Mas ele com 24 anos de idade, ele foi chamado para coordenar os trabalhos. Então, ele tem, pessoal, depois pesquisa, ele tem obras, ele é muito citado, inclusive direto ele estava na OIT, depois eu vou falar um pouco da OIT. E aí, o que se discute muito? Essa comissão que elaborou a CLT, no que ela se pautou para elaborar a CLT? E aí, isso é polêmico, tá? Porque, veja, dou um exemplo, lá na USP, desculpa a expressão, mas uma polêmica só, quais foram os verdadeiros fundamentos da elaboração da CLT. Mas há um certo consenso no que eu trouxe, e no direito nada é pacífico, nem a origem da própria CLT, tá? Mas vamos lá. O primeiro fundamento seriam os movimentos sociais. Isso é fato. É claro que os movimentos sociais influenciaram muito a elaboração da CLT. Tanto que, por exemplo, o Dia Internacional do Trabalho, para quem não sabe, foi um evento que aconteceu em Chicago, que resultou a morte dos trabalhadores. Foi um movimento social lá, de reivindicação coletiva de direitos trabalhistas, que levou a isso. Para quem não conhece um pouco da história, e é uma curiosidade, a ideia da aula é essa, você sabe a origem, pessoal, da palavra greve? Da onde que vem a palavra greve? Que é, de certa forma, um grande movimento social, é uma grande reivindicação de direitos. Prevalece o entendimento que greve tem origem francesa. Então, lá na França, lá em Paris, à margem do Rio Sena, tem a Praça da Greve. E essa Praça da Greve, à época, era um local de chegada e saída de embarcações. E como era um local de chegada e saída de embarcações, então, portanto, concentração de trabalhadores, que começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, e foi um local de muita reprimenda, de muita represália. E aí, na França, em Paris, surgiu a seguinte expressão: aonde que estão os trabalhadores? Estão em greve. O que era greve? Era esse local à margem do Rio Sena, que era uma concentração lá de trabalhadores. E greve, quem fala um pouco de francês, vem de um local que tem graveto, que tem pedregulho e tudo mais. Então, essa é a origem francesa da palavra greve. Então, quando vocês estiverem ganhando bem, honorários advocatícios, estiverem em Paris, vão na Praça da Greve, façam um selfie, me marquem direitinho, a gente acaba publicando lá. Pelo menos eu aprendi na palestra a origem da palavra greve, mas essa é a origem histórica da palavra, tá? Segundo movimento, pessoal, segundo fundamento, aqui é polêmico, mas é uma verdade, é a doutrina social cristã, pessoal. É claro que eu tomo muito cuidado para falar, porque religião é muito delicado, a gente sabe disso, mas é inegável a influência da Igreja Católica Apostólica Romana na construção do direito do trabalho. É inegável, não tem como separar. Tanto que várias encíclicas papais trazem direitos trabalhistas. Isso, ou seja, foi até objeto de concurso público. Eu lembro, eu até vim aqui terça-feira sustentar, aqui no TRT 15, né? E foi, curiosamente, o último dia do professor Jorge Luiz Souto Maior, né? Inclusive, no dia, eu peguei ele se aposentando lá, e teve toda uma homenagem e tal. E eu lembro que dessa banca que ele fez parte, foi perguntado o seguinte: qual era a encíclica papal que já trazia a previsão rudimentar da equiparação salarial? Eu lembro bem dessa questão. Aí vinham as alternativas. Qual era a resposta correta? Era a encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Rerum Novarum vem de coisas novas do Papa Leão XIII. Lá você já encontra a ideia, o ideário, de que duas pessoas que fazem a mesma coisa merecem ganhar a mesma coisa. Então, essa origem da equiparação salarial está lá na famosa, até no escritório, encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII. Tá? Então, a doutrina social cristã, sem dúvida nenhuma, também representou um grande fundamento. Agora, essa terceira é polêmica. A Carta del Lavoro, que muito se cita, de 1927, do direito italiano, para quem está anotando, quem está prestando atenção, não é um fundamento pacífico. Não é. Na Itália, quem estava na Itália nessa época, pessoal? O Benito Mussolini, que foi responsável pela entrada da Itália na Segunda Guerra Mundial. E claro, aqui no Brasil estava o Getúlio Vargas, então tem um fundamento nesse sentido.
Tanto que, não sei se você sabe, da origem da palavra jornada. É polêmica, mas eu vejo muita gente falando assim, jornada diária de trabalho e jornada semanal de trabalho. Não é que você vai ter prejuízo na advocacia ou perante o Poder Judiciário, mas tecnicamente a expressão está errada. Jornada vem do italiano giorno, giornata, que vem de dia. Quem enrosca um pouco no italiano, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, vem de buongiorno, vem de bom dia. Então, jornada, obrigatoriamente, é o tempo diário à disposição do empregador. Então, se você fala jornada diária, é um pleonasmo. Você está falando 2 vezes a mesma coisa. E jornada semanal não existe, é uma contradição nos termos. Alguns trazem também uma origem francesa da expressão, mas ainda assim, jornada aliado à palavra diária. Então, eu sou muito chato nas minhas peças. Eu não coloco jornada diária. Eu coloco duração diária, duração semanal, ou módulo diário, módulo semanal. Porque jornada diária é uma contradição nos termos. O que eu fiz? Putz. Alguém pode... Eu me empolguei, né? Já voltou? Agora... Perdão, me empolguei aqui. E o quarto fundamento, pessoal, os tratados e convenções internacionais. E trouxe exemplo aqui da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que tem sede em Genebra, na Suíça, e integra a ONU. Isso vem desde o Tratado de Versalhes, em 1919, com o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, o Brasil é signatário da OIT, e nós temos convenções que foram ratificadas e que não foram ratificadas pelo Brasil. Um exemplo que eu cito que é fácil é a Convenção 182 da OIT, que traz as piores formas de trabalho infantil. O Brasil é signatário pelo Decreto 6481 de 2008, da lista TIP, a lista do trabalho infantil proibido, tanto que na lei complementar que regulamenta os empregados domésticos, a lei complementar 150 de 2015, o artigo 1º, parágrafo único, fala que a idade mínima para ser empregado doméstico é de 18 anos. Tá? Isso é reflexo da Convenção 182 da OIT. A gente vai ter agora, pessoal, a gente teve um encontro, foi mês passado na OIT, eles já anunciaram que em 2015 vai ter um encontro mundial na OIT para a gente tentar trazer parâmetros mínimos sobre os trabalhadores plataformizados. 2025, falei. 2025, pessoal, voltar no tempo. Isso não foi criado ainda, né? Vamos ver. Só Deus que tem esse poder, ele está fora do tempo, né? Mas nós, simples mortais, não. Então, em 2025, nós teremos um encontro mundial para discutir as plataformas digitais, os trabalhadores plataformizados. É um assunto que o mundo vem batendo muito a cabeça. A gente não sabe qual é a natureza jurídica dessa relação, qual é a justiça competente, se tem vínculo, se não tem vínculo. Bom, é muito comum a gente citar, pessoal, só o Uber. Mas o Uber é um exemplo. Nós temos no OIT mais de 600 plataformas digitais catalogadas. Hoje, milhões de trabalhadores trabalham em plataformas digitais. Isso também tem um ensejo ao surgimento dos nômades digitais. Pessoas que, especialmente na época da pandemia, olha só, pessoas que foram contratadas de maneira virtual, prestaram serviços de maneira virtual para empresas que atuam virtualmente no mundo inteiro e foram dispensadas de maneira virtual. Imagina que isso cai no seu escritório. Aonde que você entra com essa ação? Eu vou até tomar água. Contratação virtual, trabalhou para o mundo inteiro, foi mandado embora virtual. Nômade digital. Eu aplico qual direito? O brasileiro ou o estrangeiro? Ou eu que crio? Eu escolho? Eu escolho. Eu acho que é o que eu acho melhor, é o que eu acho o mais protetivo. Qual que é o mais protetivo? Eu não posso ter parte mais protetiva aqui e parte mais protetiva fora do país? Claro que sim. Entende o problema? E agora, com o retorno do presencial, surge um outro problema. Esses trabalhadores estão tendo que andar pelos países para trabalhar. Então, os países estão fazendo acordos alfandegários para facilitar a circulação dos nômades digitais. Então, veja o que a gente está discutindo. A gente está debatendo hoje metaverso. Nós já tivemos no mundo, e teve o primeiro caso, que foi em Londres, o primeiro caso de assédio sexual em metaverso. Tinha
o ambiente metaverso, para quem não sabe o que eu estou falando, tem 2 filmes que eu gosto de citar, que é o Matrix e o Avatar, para você ter uma ideia do que é. E hoje o Meta, né, da ideia da Facebook, o Mark Zuckerberg, ele soltou que a ideia é realmente a gente ter um mundo totalmente virtual, né, que a gente possa nascer, se desenvolver, casar, estudar, tudo por esse mundo virtual. E a hora que eu li essa notícia, nem eu entendi o que era. E eu vou reproduzir para vocês. Tava todo mundo no ambiente no Avatar, e era um ambiente com 5 avatares. E o avatar feminino foi encurralado no canto por 4 avatares masculinos. E o avatar feminino se sentiu apalpado pelos avatares masculinos. E falas de cunho sexual foram ditas nesse momento. E ela fez uma denúncia no ombudsman da empresa sobre esse assunto. Foi o primeiro caso do mundo de assédio sexual em metaverso. Tá? Nós já tivemos aqui no Brasil casamento em metaverso. Então, noivos, cada um num quarto da casa, criaram um ambiente da Catedral da Sé, e quem proferiu, inclusive, não foi cerimônia, porque ele não é padre, mas quem falou foi o Leandro Carnal. Inclusive, o Leandro Carnal que falou, e foi o primeiro casamento em metaverso realizado. Tá? Você imagina como que tá tudo evoluindo, né? Bom, e aí, pessoal, veja, né? Outro ponto que a gente não pode deixar de citar são os princípios do direito do trabalho, né, que hoje eles estão um pouco em crise. Mas a base, ela veio do saudoso jurista uruguaio Américo Plá Rodrigues, né? Não tem como, pessoal, no Brasil, estudar direito do trabalho. Claro, quem está começando agora está ouvindo muita coisa pela primeira vez, mas sem estudar o professor Américo Plá Rodrigues. Para quem não conhece, o Uruguai é uma das referências mundiais em direito do trabalho. O Uruguai é um dos melhores países do mundo no estudo do direito do trabalho. Tá? Então, é uma das referências aqui da América do Sul nessa área. Essa obra eu tenho tanto na versão em português quanto em espanhol, e foi o professor Américo Plá que trouxe princípio da proteção, indúbio pro operário, norma mais favorável, condição mais benéfica, primazia da realidade, continuidade da relação de emprego, indisponibilidade de trabalho. Isso que a gente sabe de princípios, a gente deve ao saudoso professor Américo Plá. E na época, a comissão que elaborou a CLT, claro, também foi muito influenciada pelos ensinamentos do professor Américo Plá Rodrigues. Tá? Bom, e a CLT, ela tem 922 artigos, mais um quadro de profissões e atividades. E eu vejo muita gente, pessoal, criticando a CLT. E algo aqui que merece uma reflexão. Hoje, infelizmente, e não estou dizendo que não era para ser assim, mas as mídias sociais deram voz para todo mundo. Então, hoje, todo mundo fala de tudo e acha que tem autoridade moral e intelectual para falar sobre tudo. Hoje eu vejo influenciador digital, desculpa a sinceridade, falando de futebol, falando de guerra, falando de direito, falando de casamento. Qual que é a sua autoridade intelectual para você ter em posse, escrever o livro, você é um pesquisador, qual é o seu domínio, né? Qual é a sua autoridade para falar desses assuntos? Pelo menos é o que eu penso. Eu, quando eu vou buscar informação, eu vou buscar pessoas gabaritadas com autoridade em relação ao que era informação. No mínimo, é uma pessoa que escreveu um livro, que fez estudos, que tem base científica para falar sobre os assuntos. E não um curioso que fala exercendo a sua liberdade de expressão. Eu acho que você até tem, mas em assunto técnico, você tem que ter conhecimento técnico para falar sobre isso. Eu vejo muita gente criticando, assim, a CLT. Nós tivemos, pessoal, uma palestra lá de um grande jurista alemão, lá na USP, ele elogiando a CLT sobremaneira. Ele falando que é um dos maiores e melhores diplomas normativos protetivos do mundo. Não sei se vocês sabem disso. Em termos de direitos, não estou falando do valor do salário, mas em termos de direitos, nós somos um dos países mais protetivos do mundo. Se a gente pegar em quantidade. O grande problema, e foi falado por esse jurista alemão, é o valor da nossa hora de trabalho, fora a informalidade, etc. Chuta quanto que é o salário mínimo alemão na nossa moeda. Só para contextualizar, o nosso salário mínimo é de R$ 1.320. Quanto que é o salário mínimo alemão, pessoal? R$20 mil. O que vocês acham?
Quando eu ouvi essa informação, comecei a pensar, cara, vou fechar meu escritório, tá, como é que funciona? Você já como eu falo, 20 mil, né? Fora que a Alemanha proporciona em termos de educação, de transporte, né? Quem sabe um dia a gente vai chegar, nunca, né? Imagina a realidade Brasil e a realidade Alemanha. Então, foi algo falado por ele. Mas olha o que ele disse. Ele disse que na Alemanha, nós temos apenas 40 e poucas leis trabalhistas, muitas vezes normas conflitantes, e que a nossa CLT realmente é um diploma de referência. Mas aí, segura essa informação, que eu quero trazer uma profundidade em relação a isso. E aí nós tivemos, mais recentemente, claro, e veja como passa rápido, a reforma trabalhista, pessoal. A Lei 13.467, 2017. Nesse ano, dia 11 de novembro de 2023, a reforma já vai completar 6 anos de vigência. Veja como passa. E a reforma trabalhista, todo mundo sabe, alterou o direito individual do trabalho, coletivo, processo de trabalho, e aí entra o momento presente para o momento futuro. O que a gente vem debatendo antes de eu continuar? A CLT que está aqui, que eu vou sortear no finalzinho depois da palestra. Está aqui. Ela, da forma que ela está, ela tem que ser atualizada, ela pode ser mantida como ela está, ou nós já estamos no momento no Brasil de termos um código de trabalho e um código de processo de trabalho. O que eu estou apresentando para vocês são 3 correntes muito fortes. Há quem defenda que a CLT, como ela está ok. E nada impede vir alguma lei esparsa, trazendo uma regulamentação específica, ou a jurisprudência, que é mais plástica, ela acompanhar a evolução social. Porque esse é um outro ponto problemático. Do jeito que as coisas estão evoluindo, pessoal, pergunto, e o nosso processo legislativo, será que as leis representam o caminho tecnicamente correto para acompanhar a evolução social, para acompanhar essa eletricidade social? Eu acho muito difícil. Veja a questão do Uber, que é um exemplo. Quanto tempo já tem o Uber, pessoal, a plataforma digital? E a gente não tem nenhuma lei no mundo capaz de ser a grande lei ou grande parâmetro para regulamentar esse assunto. Nós ainda não temos no planeta uma lei que regulamenta o Uber da forma que tem que ser. A gente tem avanço na Califórnia, temos avanço na Europa, mas não temos ainda uma regulamentação específica sobre esse tema. Então a pergunta é, será que a lei é o caminho tecnicamente correto para acompanhar essa evolução? É uma dúvida que eu tenho. Será que a jurisprudência, quer dizer, os tribunais que terão condições de acompanhar a evolução social? Só que eu faço uma crítica a mim mesmo. A evolução jurisprudencial traz segurança jurídica para a nossa advocacia? O que vocês acham? Olha, a gente não tem lei, mas tivemos uma decisão recente. Posso dar um exemplo? Está aparecendo no escritório? Pejotização ou pejotismo, que é um tema que eu tenho muito carinho, eu tenho um livro sobre isso, meu mestrado foi sobre esse assunto, e eu sou PJ desde 2008. Então, só para contar um pouquinho de história, né? Eu comecei a dar aula em 2004. E eu comecei rápido dando aula em graduação e cursinho preparatório. E, pessoal, eu peguei toda a evolução. Cada coisa que eu passei, eu lembro, não vou citar nomes, lógico, mas eu lembro que tinha dona de cursinho que falava assim, ó, eu vou te pagar a sua hora-aula, mas eu vou te pagar com cheque de aluno, tá? Para não entrar aqui na contabilidade, você entende? Só que se não entra na minha contabilidade, não pode entrar na sua. Eu faço aqui e você faz ali. Você não vai declarar isso não, né? Aí dava risada. Fala, meu Deus do céu. Bom, começando a trabalhar, vamos lá, né? A pedir perdão, arrependimento e tal, para ver se eu não, né? Se eu tenho o direito de ir lá pro céu, né? Desse período aí, período de trevas, né? Mas estava lá precisando trabalhar. Por que eu estou falando isso? Esse foi o primeiro sistema. Depois nós evoluímos para um sistema de cooperativa de professores. Vamos criar uma cooperativa de professores de cursinho. A fiscalização, tal. Não deu certo. Aí criamos o sistema do RPA, de pagamento como autônomo. Só que a gente não gostou muito, porque era 27,5% de imposto de renda, tal. Nah.
Aí nós criamos a tal da PJ. Eu lembro como se fosse hoje, era 2007 para 2008. Veio o cursinho que eu estava, não vou falar o nome, falou assim, ó, professor, agora professor tem que ser PJ para dar aula. Eu nem entendi a frase. Eu falei, mas deixa eu ver se eu entendi, mas eu sou um professor, né, pessoa física tal, né, professor tal. Não, agora você vai criar um PJ e você vai emitir nota fiscal. Nossa, meu contador é até hoje o mesmo. Ele nem entendeu, ele falou, nossa, Leone, mas como é que eu vou enquadrar a sua PJ na contabilidade? Professor é pessoa física, professor não é PJ. Não, eu falei para ele, se você não sabe que é contador, você imagina eu. Bom, aí com muito custo ele criou, e aí que a gente começou a trabalhar como PJ. Então, basicamente, a PJ, ainda na visão clássica, é que ainda é uma fraude, é a visão do judiciário trabalhista, mas hoje tem repercussões previdenciárias e fiscais com expedição de ofícios muito que bem. Até as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal. Tivemos duas grandes, do médico e do advogado. E aí, veja, o que eu oriento para o meu cliente, pessoa física ou pessoa jurídica? Que a pergunta é, e essa semana teve uma reunião sobre isso, é uma empresa que nos consultou, que ela desenvolve jogos de videogame para o Brasil e para o mundo. E não preciso nem falar que é todo mundo PJ, pessoal. Claro, imagina, todo mundo que fez TI, os caras ganham bem. O que o dono da empresa falou? Não, mas eu na minha empresa, eu pago um valor maior que o mercado, que daí eu atraio, eles ficam felizes, etc. Até a primeira reclamação trabalhista agora que foi juizada, alegando fraude na contratação com o PJ, pedindo vínculo, e vocês imaginam o valor da causa dessa ação. Faz a conta aí de 5 anos. Férias, 13º, fundo de garantia, aviso prévio e tal. Mais de R$500 mil. A empresa tem 90 pessoas que trabalham. Qual foi a preocupação do dono? Ah, mas e se isso vira jurisprudência? Eu falei, meu amigo, a preocupação é sua. Posso ajudar, né? Estamos juntos. Mas... mas... Doutor, eu queria ter... Aí a pergunta de 1 bilhão, né? Mas eu queria ter segurança de contratar como PJ. Eu falei, não só o senhor, mas eu também gostaria de ter... Todos nós, né? Eu não posso afirmar, mesmo com as decisões do Supremo, eu não posso afirmar que o senhor contratando como PJ, o senhor está livre de qualquer risco. Até porque a posição do Judiciário Trabalhista continua a mesma, do MPT continua a mesma. A mesma. Que é o quê, pessoal? Fraude. Fraude. Contratar como PJ é fraude. E MEI é a mesma coisa. O nome, você entende que o nome pra gente pouco importa? MEI ou qualquer outra coisa que criar, a fraude é a mesma. A gente aplica o artigo 9º da CLT. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação da CLT. Simples assim? Simples assim. Só que o Supremo ele foi numa linha, veja como a jurisprudência também é perigosa. Todo mundo aqui conhece o artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. O que nós entendemos da área trabalhista? Eu só posso pejotizar se uma lei autorizar. Sim ou não? Sim. O Supremo fez outra leitura. Não é isso. Na verdade, se eu não tenho lei proibindo, é porque pode. Olha a segurança jurídica da jurisprudência. Então, eu pergunto, esse é o caminho tecnicamente adequado para acompanhar a evolução social? Você entende como é difícil? A gente vai ter que optar. O nosso sistema hoje, ele é civil law ou ele é common law? Ele é romano-germânico, ele é anglo-saxônico, ele é híbrido? Que sistema jurídico é o nosso? Então, esse é um ponto de reflexão. E aí, pessoal, aliado a tudo isso, nós temos isso aqui. Além das nossas dores de cabeça tradicionais, reconhecimento do vínculo, férias, 13º, adicional, tudo que a gente conhece, tem também isso aqui. As novas formas de trabalho. Hoje é só você ler qualquer livro, qualquer especialista, nós teremos daqui para frente uma evolução tecnológica como nunca antes vista. E é claro que muitas novas profissões surgirão. E daí que vem a palavra que a gente encontra muito em livro, que essas novas formas de trabalho são formas, essa palavra está em alta agora, disruptivas. O que é algo disruptivo? Se for no dicionário,
Disrupção nada mais é do que o rompimento de um padrão anterior. Então, eu tinha um padrão anterior, eu estou rompendo, então isso é algo disruptivo. Então, essas novas formas de trabalho, elas são o quê? Disruptivas, e aí entra a inteligência artificial. E nós tivemos, pessoal, inclusive, uma substituição até do modo de economia. E o grande filósofo, sociólogo polonês Zygmunt Bauman falou de modernidade líquida, ou liquidez das relações, ele também abordou nas obras dele, né? Então, a gente mudou da economia do ser, do possuir, que era da minha geração, né? Engraçado, eu sinto hoje esse baque na graduação. Por isso que eu gosto de dar aula em graduação. Porque você imagina, os meus alunos, eles têm arredondando metade da minha idade. Eu tenho 44, eles têm 21, 22 e tal. E os meus sonhos não são os mesmos sonhos dos meus alunos. Como é que meu pai me criou? Ele falava assim, filho, eu era criança. Pois não, pai. Aquela criação do passado, quem lembra sabe, né? Hoje, os mais novos nem sabem como a gente era criado, né? Chinelo, cinta, vara verde, castigo. Eu vejo hoje criança levantando a mão assim. Nossa, se eu levantasse a mão para minha mãe. O tapa, ela vinha assim já. Pum, batia na minha mão na boca, já começava... E minha mãe falava... Acabou. Meu pai só olhava. Eu lembro uma vez que ele montou em cima de mim, ele catou a cinta na minha perna, essa aqui, assim, ó. Aí eu fui jogar bola, né? Umas marcas vermelhas. O que fizeram? Foi meu pai me deu uma coça. Aí todo mundo dava risada, porque se olhava para todo mundo apanhava dos pais. Era um método, assim, eficaz, brutal de criação nossa, a gente veio assim. Mas ali meu pai falando, filho, pois não, pai, acorda cedo, trabalha e sustenta a sua família. Até hoje, o que eu sei fazer, pessoal? Até hoje. Acordar cedo, trabalhar, sustentar minha família. Dia que às vezes eu fico na cama até 8, 9 da manhã, que eu já acho tarde, eu lembro do meu pai apontando o dedo para mim assim, não vai acordar? Meu pai, seu Leone. Beleza. Quais eram os sonhos da nossa época? Ter uma família, ter uma casa própria, ter um carro, entrar numa empresa, fazer uma carreira numa empresa, muitas vezes até se aposentar nessa empresa. Era a economia do ser, do possuir. Nós tínhamos casa, tínhamos carro, tínhamos as coisas, ou lutávamos para isso. Hoje tem uma expressão que ela é mundial, e que a Justiça do Trabalho, o STJ, o STF vem reconhecendo, que é a tal da economia compartilhada, eu coloquei aqui, que é a gig economy ou sharing economy, do inglês mesmo, uma tradução simples, que é a economia compartilhada. Então, hoje não se fala mais na ideia de você ter e possuir as coisas. Na verdade, você compartilha as coisas. Eu vejo hoje dos meus alunos. Assim, o sonho que eu tinha de ter o meu carro e aprender a dirigir, vocês não têm ideia. Primeiro que meu pai não imagina emprestar carro. Meu pai nem não reza brava. Quando eu completei 18 anos, qual foi o pedido que eu fiz de aniversário? Autoescola. Eu estava, pessoal, não é exagero, no dia do meu aniversário na autoescola fazendo matrícula. Para mim era assim, disruptivo. Pô, eu vou dirigir. Aí fui lá, fiz as aulinhas, tal, passei, ganhei meu primeiro carrinho. Um Uno Mille azul neném. Eu fiz estrago com esse Uno Mille, viu? Pô, eu lembro, era com ele, as primeiras raladas, batidas, subguia e tal, ele era guerreiro, aquele Uno Mille lá, porque tudo eu aprendi naquele carro. Mas era meu sonho, pô, vou ter meu carro, etc. Hoje eu falo isso, os meus alunos da graduação, muitos lá, pessoal, 21, 22 anos, nem sabem dirigir. Para mim, é disruptivo. Porque na minha cabeça é surreal alguém não dirigir. Você entende que na minha cabeça, assim, é difícil entender isso. Porque na minha época era tão básico, tipo, dirigir. É óbvio que você vai aprender a dirigir. Ainda que você reprovasse 200 mil vezes, eu preciso aprender a dirigir. Porque era algo que todo mundo aprendia. Não. Professor, por que eu vou aprender a dirigir se tem Uber? Eu vou falar o quê? Quem tá certo? Eu, como eles me chamam, tiozão. Tiozão. Ah, você é mó tiozão, uma aluna. Ó, já me chamaram em sala de aula de mano. Mano.
Aí eu começo, chegou o fim de semana, todos querem diversão, só alegria, nós estamos no verão. Mano, né, pessoal? Depois de mano. Professor, é sério, nem me chama mais de professor. Quando alguém me... Não, eu queria até prof, mas nem é pelo nome mesmo. Leone. Quando alguém me chama de professor, eu acho até estranho. Eu falo, você me chamou de professor? Porque não é mais, agora é Leone mesmo, mano, né? Uma me chamou, foi o semestre passado, moço. Falei, nossa, tá, né? Percebe como tá tudo disruptivo, né? Imagina. Oi? Podia ser velho. Não, mas tiozão teve. O tiozão teve, né? Você é mó tiozão, tá? Pelo menos não é. Então, veja, imagina, até hoje eu chamo meus professores de professor. Tava lá, professor Souto Maior. Imagina que eu chamo pelo nome. Professor Souto Maior, professor. Chamo pelo nome. Não tenho nem coragem de chamar pelo nome. Em Portugal, pessoal, para quem já foi lá, chama o professor pelo nome. Além de ele não te olhar, você vai tomar um esculacho in natura. Eles nem te ouvem, eles te consideram. Chamam pelo nome, e lá é professor doutor. Professor doutor. Termina a aula, olha ele, ó. Você vai falar com ele, ele fala assim, acabou minha aula. Quando eu fiz meu doutorado, eu mandava e-mail pedindo, pelo amor de Deus, por favor, para ele me atender um período, se Deus assim permitir aqui na Terra. E pior que eu queria estar brincando. Aí, com muito custo, ele respondia o e-mail. Não é hoje que vocês têm nosso WhatsApp e tal, mas WhatsApp. Aí vinha lá o e-mail. Vinha assim, prezado. Posso, tal horário a tal horário. Tipo, era 15 minutos. Tá bom. Eu tinha que sair do Brasil para ir para Coimbra. Não era online, não. Vamos fazer um Google Meet. Eu falei, o quê? Não, é Google presencial. Não é Google Meet, é o Google presencial. Eu tinha que ir até lá. E eles são super pontuais. Extremamente. O português, ele é assim. Começava pontual, dava 15 minutos. Deu. Tá bom, professor. Tá bom. Fala, fui até lá, 15 minutos e tal. E eu não tô brincando. Eu lembro, eu fiz uma pergunta lá. Tava terminando a aula. E eu gosto de perguntar, né? Levantei a mão, a pessoa falou assim, 30 segundos para pergunta. Não tô brincando. Comecei a responder. Deu 30 segundos, ele me interrompeu, ele falou assim, eu vou responder até os 30 segundos. Ele me interrompeu na hora, ele me respondeu, acabou a aula. Terminou a aula, levantou e foi embora. Às vezes você não tem nem ideia que vocês têm aqui no Brasil de acesso a gente, de etc. Imagina que é assim, né? Não estou dizendo que está certo, mas talvez o Brasil não desbandou um pouco. Fica só a reflexão. Mano, moço, pensa nisso, né? Até juiz está ouvindo isso. Mano, e vocês viram, né? Viralizou o ministro Marco Aurélio. Lembra do você? Acho que todo mundo viu o videozinho. Não foi exagero, pessoal. Se chamar um desembargador de vocês, quem que é você? Você é um... Não, você está numa tribuna. Poder judiciário, entende? Você tem que preservar o mínimo da liturgia. E eu concordo. Você não vai lá numa tribuna, o quê? Você vai o quê? Daqui a pouco de regata, bermuda, papete? Entende? Assim, você escolheu direito. Direito é uma profissão de coxinha. Direito tem tradição, tem cátedra. Pode flexibilizar, a meu ver, mas até a página 2. Eu acho que tem um mínimo que tem que preservar. Né? Você tem raízes, mas pelo menos é o que eu penso. Né? Bom, e aí, pessoal, falei disso aqui. E aí nós temos... Quanto tempo mais eu tenho? Eu já estou falando com certeza 1 hora. Pode continuar mais um pouco? Pode? Pessoal, e a gente está nesse momento aqui, ó. Legislação anacrônica ou necessidade ou não de um código de trabalho e de um código de processo de trabalho. Esse é um tema que eu tenho muito carinho também, que faz parte da minha tese de doutoramento. Portugal tem código de trabalho e código de processo. O Paraguai, aqui do lado, tem código de trabalho e código de processo. E nós temos a CLT, que é um diploma normativo elogiado por outros países, mas que disciplina, ao mesmo tempo,
o direito individual ou coletivo para o processo de trabalho. Nós já temos mais de um projeto para termos aqui no Brasil um código de trabalho, um código de processo. Eu vou dar a minha opinião, respeitado opiniões em contrário. Nós tivemos, foi semana passada, aquela lei que atualizou o artigo 442 da CLT, que inclui os novos parágrafos 2º e 3º, da questão das entidades religiosas, de não criação de vínculo empregatício, salvo se houver fraude ou desvirtuamento, aí teria o vínculo. Vocês percebem que a CLT, hoje ela é uma coxa de retalhos. Isso aconteceu muito com o Código de Processo Civil anterior, o Código Alfredo Buzaide, né? Eu, particularmente, eu sou favorável a um Código de Trabalho, a um Código de Processo. Não me agrada muito da forma que eu dou aula, da forma que eu advogo, como a gente constrói hoje o direito do trabalho. Então, a gente começa na Constituição, a gente recai na CLT, aí, em processo, quando a gente não tem uma regra, a gente usa o artigo 769 da CLT para aplicação subsidiária, agora pelo CPC supletiva, do Código de Processo Civil. Salvo na execução, que ainda tem a Lei de Execução Fiscal, que é a Lei 6.830 de 1980. Ou seja, eu já tenho essa dificuldade de explicar na graduação para os meus alunos como estudar o processo. Eu falo para eles assim, ó, você tem que aplicar a Constituição, claro, a CLT, o CPC e a LEF na execução. Só que não é só isso. Você tem que analisar, além da lacuna, se a regra tem compatibilidade de princípios e regras com as regras da área trabalhista. E aí, a depender do tema, você encontra 3 correntes, 4 correntes, 5 correntes. Ah, o 523 é aplicável ou não ao processo de trabalho? O parcelamento é aplicável ou não ao processo de trabalho? E por aí vai. Isso traz segurança jurídica, confiança e respeito à área trabalhista enquanto ciência ou desprestigia a nossa área? Eu entendo que enfraquece a nossa área isso. Porque fala, poxa, mas eu vou na CLT, ela disciplina à parte, eu tenho que buscar o Código de Processo Civil, eu tenho que buscar a Lei de Execução Fiscal, eu tenho que buscar súmulas, as nossas OJs. Você sabe o quanto as OJs são criticadas pelas outras áreas. Tem aluno que ainda manda, mas professor, OJ se escreve com G? Eu falo, não, escreve com J. OJ, orientação, né, jurisprudencial, não é com G, é com J. Aí o aluno pergunta, o que é a orientação jurisprudencial? A OJ, eu falo, é a orientação jurisprudencial. Mas o que é a orientação jurisprudencial? Eu falo, olha, é uma súmula filhote, é o nascituro da súmula. O sonho de uma OJ é ser uma súmula. Então, a OJ é a súmula da sessão. Quando aquele entendimento contamina o pleno, aí é uma súmula, ajuda, pelo menos ele entende. E tivemos, semana passada, para essa, a decisão agora, finalmente, de que compete ao regimento interno dos tribunais alterar súmulas OJs. Então, vai vir agora uma avalanche de atualização, de obras agora, uma avalanche de atualização de súmulas OJs, porque estava tudo parado desde a reforma trabalhista. E é o entendimento que eu tinha, porque o quórum que foi estipulado pela reforma trabalhista para alterar uma súmula OJ é um quórum inatingível. E agora se definiu que compete realmente o Supremo, falta só acho que mais 1 ou 2 votos, né, que vai para o dia 20 e pouco. Mas o Supremo vai caminhar que aquele dispositivo é inconstitucional. Então, o próprio TST, para o regimento interno, ele vai poder voltar a editar o quê, pessoal? Súmulas e OJs. Todo mundo se deparou com uma situação assim. Eu tenho uma súmula com uma redação que contraria um artigo de lei fruto da reforma trabalhista. O exemplo que eu sempre dou, o intervalo entre a jornada para a refeição e descanso. O que fala a reforma trabalhista? Que se desrespeitar, paga só o período suprimido com natureza indenizatória. Aí vem a súmula 437, fala que paga a hora cheia com natureza salarial, refletindo nas outras parcelas. Eu aplico o artigo ou eu aplico a súmula? Claro que eu aplico o artigo, mas eu não poderia ter essa súmula. Aí o aluno fala, mas a súmula foi revogada? Eu falo, não. A súmula está prejudicada. Ele fala, nossa, professor, eu nunca ouvi falar de prejudicado. O que é uma súmula prejudicada? Eu falei, então, é porque daí veio a reforma trabalhista e tudo mais, tem que explicar todo o lado histórico, mas o TST revogou a súmula? Eu falei, não revogou a súmula. Ela está prejudicada por hermenêutica. Olha a reação de vocês, que interessante isso, né? Da aula dessa maneira. Né? Então, percebe que enfraquece? E nós temos, pessoal, aqui no país, isso é verdade, dentre os maiores juristas do mundo
do direito. Eu estou mentindo? O Brasil hoje não perde em nada em termos de capacidade intelectual humana para nenhum país do mundo. Nós não estamos atrás dos Estados Unidos e da Europa em termos de conhecimento jurídico e material humano. Eles podem estar na frente de discussões, mas hoje nós circulamos nos Estados Unidos, na Europa, a gente participa de congresso, todo mundo junto, então a gente poderia ter grandes diplomas normativos, e nós não temos. Então, particularmente, eu sou favorável a um código de trabalho, um código de processo. Eu acho que a CLT, ela efetivamente, ela serviu pelo que ela veio, eu acho que sim, mas daqui para frente a gente poderia ter um código de trabalho, um código de processo, sem prejuízo de leis específicas, porque não vai ter como. A gente poderia, nesse momento, um diploma geral, o mais amplo e específico possível, mais bem desenhado, mas aí eu faço uma crítica em relação a isso. Eu acho que isso só seria possível se fosse adotado um caminho muito parecido com o caminho que foi adotado pelo novo CPC, que eu acompanhei um pouco de perto. Uma comissão notável de juristas. E o que eles fizeram, pessoal? Eles viajaram o Brasil inteiro, colhendo opiniões de advogados, membros do Ministério Público, da magistratura, professores, pesquisadores, para tentar sair o melhor diploma normativo possível. E tanto é verdade que o novo CPC, você pode falar o que for, mas é um belo diploma processual. Ele é todo bem desenhado e alinhavado. Eu acho que seria possível na área trabalhista. Mas aí vem um problema. Quem que vai ser escolhido para compor essa comissão? Quem está dentro vai ficar feliz e homenageado. E quem fica fora? Qual é o critério para escolher quem está dentro e quem está fora? Pergunto, eles vão fazer todo esse trabalho de viajar ao Brasil, ouvir todo mundo, colher informações e tudo mais? E mais, como é que vai ser o processo político na Câmara e no Senado para passar tudo isso? Você entende que aí dá uma desanimada? Você fala assim, nossa, só de pensar, você fala, sério que tem para ter tudo isso? Teria que ter tudo isso. Então é por isso que uma situação até mais cômoda é mantermos a CLT como está, vai atualizando de maneira pontual. Minha opinião, pode ser que eu esteja enganado. Eu não vejo nesse momento luz para um código de trabalho, um código de processo. Eu acho que nesse momento, a gente não está, inclusive, nem no momento político para que isso aconteça. Então a gente vai continuar ainda trabalhando bastante com a CLT. Agora, o que eu acho? Leis esparsas vão sair, leis pontuais vão sair, como a lei das plataformas digitais. Tá? E aí, pessoal, caminhando para a conclusão, porque senão fica muito cansativo, já estou falando 1h20, né? Essa é uma expressão que vem sendo muito debatida nos meios acadêmicos de estudos, né? Esse movimento de concertação social, e é assim que se escreve, quer dizer. E aí que tá, aí eu acho que é uma outra reflexão que a gente tem que fazer. Hoje a gente está no mundo de discórdias, né? E esse mundo de discórdias, OAB de um lado, magistratura de outro lado, mesmo dentro da OAB, corrente aqui, corrente assado, isso, a meu ver, traz muito mais prejuízo do que solução. Para que a gente possa ter mais unidade na legislação, isso tem que partir da unidade de quem elabora a legislação. É aquela ideia de mens legis versus mens legislatores. Então, se eu tenho um mundo como está aí o Brasil, todo fatiado e fragmentado dessa maneira, em discórdias, é claro que isso acaba refletindo também aonde, pessoal? Na legislação. E a gente não vai conseguir atingir esse movimento de concertação social que seria fundamental para que a gente pudesse ter uma lei pensando, não de maneira egoísta no seu umbigo, mas pensando no país, pensando na República Federativa do Brasil. Pergunto, as leis têm esse viés coletivo ou um viés mais individual, egoísta ou certeiro para aquela classe, para aquela categoria ou para aquele interesse? Então você entende que não é um assunto fácil, é um assunto longe de ser fácil. É um assunto que não envolve só direito do trabalho, área trabalhista. Envolve política, envolve economia, envolve sociologia, envolve antropologia, envolve filosofia e por aí vai. E aí uma pergunta que se faz muito para a gente concluir. O que é a felicidade, né? O que é ser feliz? Tanto que nós temos hoje na CLT o dano existencial.
que é o dano que atinge o trabalhador em suas múltiplas dimensões. Que a gente trabalha para viver, mas a gente não pode viver para trabalhar. Então, hoje, pessoal, quem que está feliz? Quem que está pleno? Com a fatia certa do trabalho, do estudo, do que gosta de fazer, com religiosidade e por aí vai. Então, esse é um grande desafio mundial. É claro que os países mais avançados, como Dinamarca, Finlândia, lá eles discutem o direito à felicidade. É bonito isso, né? A gente aqui ainda é preocupado com água, com luz, com esgoto, com lixo. Mais da metade da população sem condições mínimas de sobrevivência. Metade da população. Deixa eu só trazer um dado para vocês. A gente está discutindo a CLT, né? Dos que trabalham no Brasil. Sabe quantos que estão na informalidade dos que trabalham? Quase 80%. A CLT é direcionada para 20% que trabalha, que tem um vínculo empregatício. 80% está na informalidade. E desses 20%, 90% ou mais ganha o salário mínimo ou o piso da categoria. Se você é brasileiro ou brasileira, tem vínculo empregatício e ganha R$ 3.000, você está na classe A da sociedade brasileira. Eu vou repetir. Se você tem vínculo empregatício, ganha R$ 3.000, você está na classe A da sociedade brasileira. Essa é a nossa realidade. Ao mesmo tempo, nós somos um dos países mais desiguais do planeta. Nós temos dentre os maiores milionários e bilionários do planeta. Essa que é a realidade. Agora, algo tem que ser feito, mas algo que envolva uma visão, ao meu ver, coletiva, altruísta, de concertação social. Pessoal, eu sou um eterno otimista, sendo muito honesto com vocês. Eu sempre acredito que é o meu combustível até para eu viver, porque senão, se não acreditar em algo maior ou algo possível, a gente para tudo e cada um faz o seu. Eu ainda acho que é possível, mas desde que comece pela gente, pensando em todos. Um exemplo de um país que fez isso, pessoal, bem ou mal, Portugal fez isso. Os portugueses lembram, anos atrás, a crise que passou Portugal, para hoje ser um dos países mais visitados da Europa. Então, eles tomaram decisões em Portugal que prejudicaram o individual, mas pensaram no quê, pessoal? No coletivo. Isso nada mais é princípio que a gente estuda no direito administrativo. Eli Lawson Meirelles, Celso Antônio Bandeira de Mello, que a supremacia do interesse público sobre o interesse particular ou indisponibilidade do interesse público. Né? Então é isso, pessoal. Trouxe até aqui um versículo bíblico, né, para dar algo positivo. Em José, capítulo 1, versículo 9, eu estou todo vinculado cada vez mais, aprendendo muito, né, nos meus estudos bíblicos. Mas é isso. Queria agradecer, né, primeiro a Deus, ele acima de qualquer coisa. Queria agradecer à OAB, aqui de Campinas, na composição da diretoria, de toda a cúpula. Agradecer também, Tanalia, mais uma vez. Espero que eu tenha ajudado e contribuído com informações. Laceira, uma grande honra contar contigo, porque eu sei que o senhor é um grande nome da área trabalhista que defende o livro, né? E como eu sou um grande defensor do livro, eu fico muito feliz que ainda tem gente que acredita nas obras do livro, então a gente sabe a luta que é, mas tem que continuar lutando. Pessoal, agradeço também a presença de vocês aqui, ou quem for assistir depois online. Espero que eu possa ter contribuído, né? Eu procurei trazer informações, né? Muitas informações do que a gente vem estudando atualmente. E mais uma vez, né? Que a gente acredite, que a gente continue, né? Aí tentando, né? Lutar pelo país, por uma sociedade melhor, porque eu acho que esse é o caminho. E quem escolheu o direito à advocacia, nós temos uma função social, nós temos uma missão social de compartilhar o conhecimento, de lutar por um país melhor. Porque pensa que nós estamos num país, pessoal, que a grande maioria não tem nem mínimas condições de sobrevivência, quiçá mínimo conhecimento para saber e para lutar pelos seus direitos. E a nossa área, que é social, a gente lida com o hipossuficiente, que é o mais fraco, né? Então, eu acho que é sim da nossa alçada batalhar, né, em prol dessa classe desfavorecida. Pessoal, então é isso. Gratidão e fico à disposição.
Ah, é verdade. Ali tem o recado, né? De novo, né? Ah, vamos lembrar, pessoal, aqui, ó. Nesse mês do advogado, na próxima segunda-feira, as 500 primeiras matrículas de pós-graduação feitas na cidade do Damasco, Campinas, terão 50% de desconto. Vale para professor também? Ah, então tá ótimo. Tem a pós, então. Quer fazer? Já está colocando? O professor faz, né? Quem faz? Vão querer com certeza. Então, enquanto vocês colocam aí eu quero, professor Leone, mano. Velho, não, eu sou eu. Né? Eu quero aqui em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da subseção Campinas, né? Entregar, conferir aqui o diploma aqui da participação no nosso, diante de todos aqueles que você tem, né? Olha lá. Trabalho para tirar foto. Opa, depois me manda, por favor. Então, agradecemos muito, foi muito bacana a palavra, a gente já passou por tudo isso, né? Vivemos esse sofrimento junto com eles. Tá? Então, agradecemos, professor. Muito obrigado. Viu? Claro, a minha parte. Pessoal, vamos aproveitar a oportunidade aqui do professor Leone. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, participar com a gente? O silêncio é a compreensão total ou a confusão absoluta, né? Eu espero que seja a compreensão total, né? Nem perguntas, então. Esses 20% que o professor citou que estão dentro da CLT, mas também temos que lembrar que os funcionários públicos, tudo, não estão. Não, então, já... Iniciativa privada, né? Então, tem todos aqueles concursados também que não vão utilizar E não as estão fora desse sistema, né? Não, é triste, né? Quando você fica sabendo, você fala, nossa, mas 80%, né? Na informalidade. Inclusive a gente, né? Inclusive nós, né? O vínculo, no máximo, a gente dá o vínculo. Cada vez maior do Ministério Público do Trabalho no combate ao trabalho escravo. O que o senhor tem a falar sobre isso? Eu acho fundamental, pessoal. Hoje, inclusive, agradeço a pergunta, tá? Esse encontro que eu falei agora que teve na OIT, eu falando do trabalho decente ou trabalho digno, né? Depende da expressão, mas é o trabalho com mínimas condições de labor. E o Brasil, pessoal, tem mais de 1 milhão de trabalhadores em condições análogas a de escravo, né? Você encontra várias expressões, até senzala moderna você encontra, mas é uma realidade muito triste. Hoje nós temos grupos móveis de fiscalização, né, de combate a isso, e isso tem que ser. A gente teve no começo do ano, só um exemplo, a denúncia das vinícolas do Rio Grande do Sul em relação a esse ponto. A gente teve um caso também mundialmente famoso, que foi o caso da Zara, da produção da Zara, né, e outros tantos casos. Isso aqui são só exemplos, né, tudo isso amplamente noticiado. O grande problema é, que eu acho, né, as dimensões continentais do Brasil. O Brasil é um país por detalhe, nós somos um continente, isso é um ponto muito complicado. Então, às vezes eu vejo o pessoal comparando com a Europa, não dá para comparar, pessoal, o tamanho do Brasil com o tamanho, percebe, assim? É claro que algo que é menor é mais fácil de ser controlado, e algo que é maior é mais difícil de ser controlado e fiscalizado. Outro ponto, e aí, data máxima vênia, mas é o que eu penso, são as questões culturais do brasileiro. Não é que a gente é do mal, é muito forte falar isso, mas nós temos problemas culturais seríssimos aqui no Brasil. Seríssimos. Começando pela gente. A gente acha bonitinho levar vantagem sobre o próximo, lei de Gerson, lei de Murphy. Vai que cola. Vai que a gente é assim. Eu tive uma passagem agora, assim, que me causou muita perplexidade, né, assim, no meio acadêmico. Existia uma fila para se fazer matrícula. E aí, simplesmente, uma aluna cortou a fila, e claro que ela foi barrada, isso na minha frente. Falou, mas tem uma fila. Ela falou assim, não, mas eu não estou acostumada a pegar fila. Eu não pego fila.
Eu falei, desculpa, eu não entendi. Como assim você não pega fila? Não, eu não pego fila e meus pais me ensinam a não pegar fila. Então, qualquer lugar que eu vou, eu não pego. A gente está falando de uma instituição de ensino. Ela saiu brava, os pais vieram até a escola questionar por que era obrigada a pegar fila. Porque filha deles não pegava fila. Estou dando um exemplo refletindo na sociedade. Então, veja, ainda se tem a cultura aqui no Brasil, eu vou explorar a mão de obra, não vou pagar direitos trabalhistas, eu vou, ao máximo, achatar direitos trabalhistas para ganhar lucratividade, a gente chama isso de dumping social, que é um movimento que acontece. Então, também nós temos problemas culturais, a meu ver. Eu acho que tudo começa, inclusive, pela gente. O certo é o certo. Não é mais fácil, mas é o certo. E o certo é inflexível. Aí a gente entra em questões, inclusive, a meu ver, culturais. E o terceiro ponto é a falta de material humano de fiscalização. Se a gente pega o Ministério Público do Trabalho, que realmente está aumentando muito a sua atuação, nós não temos nem 1.000 procuradores do trabalho para cuidar do Brasil. Aí, quando abre concurso, tem uma vaga, 2 vagas. O último abriu uma vaga, mais de 10 mil candidatos. Só uma vaga. Claro que depois do concurso aumentou. Uma vaga. O amigo meu do MPT. Ele falou que quando ele passou, ele foi para a região lá do Pará. Pegou Marabá e tudo mais. Eles eram 4 procuradores do trabalho para cuidar de uma região, ele me mostrou, era maior do que um país europeu. Aí teve uma denúncia de trabalho escravo. Ele foi. Chegou lá, ele me contando. Tinha um jagunço com uma 12, assim, na porta. Ele falou, ele tirou a funcional dele, eu sou procurador do trabalho, eu vou entrar. Ele falou, nem o senhor, você é o quê? Ele falou, se der mais um passo, eu vou te dar um tiro aqui, eu vou te enterrar ali no canto. Ele falou, não tenho peito de aço, né? Deixa eu voltar, né? Aí tiveram que voltar com a Polícia Federal. Como que combate? Nessas fazendas todas, o que acontece dentro das fazendas? Nós tivemos até filme, né? Relatando essa situação. E são presas fáceis, né? E aqui, ainda mais aqui no Tec 15, estão acostumados com a parte de campo. Não estou dizendo que acontece aqui, mas é um exemplo, né? Você tem a figura do campo dos gatos ou turmeiros, né? Que arregimentam trabalhadores que entram nas fazendas e eles já entram devendo. Eles não conseguem sair nunca mais. E se saem, eles matam. Isso, pessoal, que tudo é subnotificado. Você imagina o que é na realidade? Quanto trabalhador que morre todo santo dia, a gente nem sabe quem é, a identidade deles, quem que imagina. Fora os que vêm clandestino para o país. Ó, lá onde fica o Damásio, lá na Liberdade. Embaixo está a região do Glicério. Nossa, a gente até brinca lá, entre aspas. O direito não está presente lá, pessoal. É uma bolha aquilo, o Glicério ali. E ali você pega boliviano, senegalês, haitiano, agora está vindo até da Síria. Até da Síria. São presas fáceis. Pessoas que estão irregulares aqui, que precisam trabalhar, são aliciados, já entram devendo, como é que sai? E vira e mexe tem denúncia. Pegaram agora recente, pessoal, numa casa de uma família doméstica, e é só um exemplo na Bahia, de uma mulher, acho que todo mundo acompanhou, que ela não tinha saído de casa 40 e poucos anos de idade. Ela foi sair de casa com mais de 40 anos. Ela foi ver um mar depois de 40 anos. Aí pegaram a senhora, que estava inconformada com isso. Ela falou, mas eu não estou entendendo a irregularidade. Ué, eu dei casa, eu dei comida. Não envolve educação, não envolve cultura, não envolve... É isso. E aí a gente ouve histórias, pessoal, que são, assim, eu estou trazendo exemplos de fora, porque eu acho que envolve isso também. Um colega meu, ele foi para, acho que foi Suécia que ele estava. Ele foi visitar uma fábrica, um frio. E eles chegaram cedo, o europeu é muito pontual, e como eles chegaram cedo, o rapaz que levou ele até a fábrica, parou no último local de estacionamento, no último lugar.
que é aqueles que vocês conhecem a história. Ele achou super, como assim? Quer dizer, você tá me zoando porque eu sou brasileiro. O Eupor nem entendeu a piada. Falou, mas como assim tô te zoando? Tô brincando com você. Nós não fomos os primeiros a chegar? Então a gente coloca no último lugar, para as pessoas que forem chegando depois, elas vão ficando mais perto para não atrasarem no posto de trabalho. O amigo meu, o professor Damasio, foi para Berlim. Lá, pessoal, você compra bilhete de metrô. Não tem catraca. Você fala, nossa, não tem catraca. Você imagina aqui no Brasil não ter catraca, né? Se com catraca o cara já é faixa preta, terceiro dan, o cara some, ele aparece dentro do negócio, ele só, né? Você já imagina como é que é. Aí ele foi perguntar tinha um segurança lá. Mas e se alguém comprar o bilhete? E se alguém entrar sem comprar o bilhete? O segurança ficou olhando para ele. Como assim? Alguém entrar sem comprar o bilhete? Ele falou, não, mas pode acontecer de alguém assim entrar sem comprar o bilhete. Ele falou, senhor, não estou te entendendo. Ele falou, não, mas pensa alguém. Ele falou assim, não, eu não estou pensando. Ele parou, né? Falou, não vou nem mais discutir. Não tem, acabou a discussão. É o Zap, né? A pessoa nem entende o nível de malandragem disso, entende? Então, assim, só estou trazendo porque eu acho que é uma questão cultural e começa pela gente. No trânsito, tá aquela fila para virar à direita. Ah, sempre, né? Deixa eu, né, cortar. Aí eu corto todo mundo lá, porque eu sou esperto e o mundo é otário. Mas eu sou esperto. Tudo isso reflete, a meu ver, né? Desculpa o desabafo, tá, pessoal? É só o que eu acho. Pode falar. Muito. Muito. Essa é uma pergunta excelente, tá? E me faz lembrar a reforma do judiciário em 2004, que foi um ano muito importante para mim, que foi o ano que ampliou significativamente a nossa competência. E isso fez com que, inclusive, né, então o Lacerda está aqui, né, eu escolhi se era trabalhista, e os cursos e tudo mais. Bom, com a reforma trabalhista, a gente teve um momento inicial de diminuição abrupta de ações trabalhistas. Então, a gente teve redução de 30%, 40%, 50% de ações. Depois tivemos a decisão do Supremo, que relativizou os honorários sucumbenciais. A questão trouxe um aumento. E agora a gente teve uma nova leitura do Supremo em relação ao assunto. O que eu enxergo hoje? Vocês podem discordar de mim, mas eu falo o que aconteceu com a minha advocacia. Ela ainda é uma advocacia forte, mas sendo muito transparente. Não tem mais a mesma força que teve outrora. A área trabalhista já foi mais forte. Não estou dizendo que ela está fraca, mas ela foi enfraquecida nos últimos anos e a reforma trabalhista contribuiu para isso. Tanto que é muito difícil hoje um escritório não ter aberto uma outra área de militância. Eu fiz isso. Hoje meu escritório é full service. Hoje eu tenho um sistema de parcerias, eu trabalho praticamente em todas as áreas do direito, mas hoje eu não tenho mais coragem de fazer só trabalhista. Entende? Então, por que eu comecei a perceber? Tinha uma demanda trabalhista que migrava numa demanda previdenciária, uma demanda civil. Eu falei, quer saber? Eu vou começar a atender. E eu comecei a atender. Então, que é a tal da advocacia full service, né? E para mim hoje funciona bem a questão de parcerias. Se alguém também tiver à disposição, estou à disposição também, tá? Mas é sério, mas hoje eu trabalho bastante com parcerias, né? E vem funcionando bem, porque isso permite uma estrutura mais enxuta. E hoje, né, pessoal, tá difícil. Você ter uma estrutura física grande, com salas grandes, o sonho que eu tinha, com biblioteca grande, salas, advogados com vínculo empregatício, quem que tem condições, pessoal, de pagar tudo isso? E eu já tive estrutura de advocacia de iniciar um mês com quase 100 mil reais negativo de contas. Você imagina se iniciar menos 100 mil. Você fala, meu Deus do céu, aonde que eu vou ganhar 100 mil? Aí você ia. Aí quando você zerava, você lá, zerei. Pô, mas e quanto que eu vou te... E aí, né? Quem que não... Aí eu falei, quer saber? Eu preciso... E tá todo mundo nessa. Então daí tem a ideia do coworking, de você advogar em casa, de você montar.
estrutura mais enxuta. Eu sei que eu estou numa casa da OAB e eu estou falando algo delicado de se falar. Mas veja, pessoal, o vínculo empregatício, tudo bem que o salário brasileiro é baixo, mas o vínculo empregatício amedronta a contratação. Isso é fato. Que escritório de advocacia tem condições hoje de contratar todos os advogados com vínculo empregatício, pessoal? Sendo muito transparente. Entre contratar e não contratar, rapidamente se decide não contratar. Agora, um associado, um parceiro. Então, eu acho que a advocacia também mudou nesse sentido. Eu acho que nós temos ainda oportunidades, mas com estrutura mais enxutas, sistema de parcerias, e a gente sabe, mas eu vejo gente falar, mas você tem que ser altamente especializado. Eu não discuto, mas existe uma realidade que chama-se contas a pagar. E quando você vê, eu falo para mim, pessoal, sou empresário já, acho que desde quando eu era espermatozoide eu sou empresário, eu acho. Eu sei, já tive cursinho que deu errado, já tive franquia. Graças a Deus, meu escritório deu certo. Eu falei, alguma coisa tem que vingar. Cursinho não deu, franquia não deu, pelo menos o escritório. E assim, tô na terceira sociedade agora, graças a Deus tá indo tudo bem. Mas assim, não é fácil, pessoal. A alta carga trabalhista, previdenciária, tributária, burocrática. E eu vou falar algo, eu sei que vocês vão me odiar. Mas será que não é possível de verdade a gente criar formas mais flexíveis de contratação, em que a gente consiga ponderar direitos trabalhistas mínimos e, ao mesmo tempo, fomentar o empresário na iniciativa privada? Ponto de interrogação. Porque eu ainda também vejo muito livre estudo trabalhista naquela visão clássica. Só proteger o trabalhador. Não estou dizendo que não tenha que proteger. Mas, pessoal, o empresário. E desses 20 e poucos %, saiu estatística. Sabe quem que é o grande empregador aqui no Brasil? A microempresa e a empresa de pequeno porte. É o mercadinho, é a lojinha. Quem que tem aqui negócio pequeno que está nadando de braçada? Porque tem trabalhador que acha que dono de negócio joga tênis à tarde, né? Ó a bolinha, ó. Ó a bolinha. Pessoal, eu queria, viu, Nalia? Tá no tênis, viu? Tá tão longe desse tênis. Eu fico só olhando de longe o tênis, viu? Eu olho lá o tênis ali, ó. Meu tênis, né? O meu tênis eu olho. Mas não eu jogando tênis. Tô lá à tarde, lá, pegando fogo no escritório. O negócio tá borbulhando. E trabalhando e estudando loucamente. Isso já tô indo para 20 anos. E hoje se vende muito também, com todo respeito, nas mídias sociais, né? Fico louco da vida isso. Do lado de carrão, do lado de helicóptero. Faça 20K em não sei o que lá. Ou essas pessoas vivem num outro planeta que não é meu, ou elas leram algum livro, que eu queria saber que livro que é esse, né? Ou Deus falou alguma palavra, assim, ó, fica milionário, fala isso. Quem que faz 10K, 20K num dia, num mês, pessoa começando a carreira? Que 20K? Você dá 20 respirada, 20 golada, 20K. 20K da onde você faz 20K? Te ensino a ganhar 20K. Que 20K? Quer ganhar 20 bala? Né? Te pago um almoço te pago. Mas brincadeiras, eu acho que você entende, assim, tá difícil para todo mundo. A gente consegue vencer, mas que eu acredito, dedicação, disciplina, paciência, perseverança, resiliência. Não tem fórmula mágica, não tem método revolucionário, pelo menos que eu conheço, quem eu conheço que venceu. Foi colheita de um trabalho árduo. Analia está aqui como exemplo, Lacer está aqui como exemplo, são exemplos. Analia, pode perguntar. Claro. Médico. Então, essa é uma pergunta excelente e a minha resposta é frustrante. Porque o que nós estamos pensando? São dois caminhos possíveis. Ou o Supremo deu essas duas decisões e para por aí. Então, para medicina e para advocacia seria possível, em tese. Esse é um ponto. Só que quando a gente estuda o perfil do STF, e saiu até matéria na Folha de São Paulo nesse sentido, dos 11 ministros, 10 são empresariais.
Tem uma só que é mais protetiva, que é a Rosa Weber, que ela veio da área trabalhista. Todos os outros têm uma visão mais empresarial, inclusive o Zanin, que acabou de entrar. Então, assim, a tendência do Supremo, e a matéria falava muito nesse sentido, é vir numa linha mais empresarial, mais flexível. Se vocês leram a matéria, pessoal, que saiu, era assim, STF versus Justiça do Trabalho. Né? Foi uma matéria que deu muita repercussão, e é nesse sentido. Porque o Judiciário Trabalhista não vem acolhendo as decisões do Supremo. Por mais que o Supremo assim defenda, a gente mantém ainda a nossa posição clássica. E como resolver isso e como trazer segurança jurídica. Mas eu acho que agora, pelo Supremo, talvez é um momento que traz um alento para o empresário de poder contratar de maneira mais flexível. Não é que eu estou defendendo, mas é um momento, a meu ver, mais de flexibilização do que de proteção. Né? Pode falar. Exato. Nossa. Agora eu não volto mais em Campinas, né? Me fez lembrar um artigo que eu escrevi, que acho que foi um dos que eu fui mais criticado. Foi o seguinte. Em 2015, saiu a nova lei dos empregados domésticos. E eu disse o seguinte. Eu falei, em nenhum momento, os empregados domésticos, teriam direito a tudo aquilo. É mais do que legítimo. Mas pensando numa realidade Brasil, aquela lei está equiparando uma pessoa ou uma família brasileira a uma multinacional em termos de direitos trabalhistas. Então, eu trabalhar na sua casa ou trabalhar numa multinacional, os direitos são os mesmos. O que vai mudar é o salário, mas os direitos são os mesmos. E eu falei que, na minha concepção, a família brasileira não ia suportar essa realidade, o que levaria a dispensas de domésticos e o aumento de diaristas com empresas que surgissem prestando serviço. Nossa, por que eu fui escrever isso? Eu até publiquei. Eu cheguei a receber e-mail de crítica. Mas o senhor, então, é um crítico da categoria dos domésticos. O senhor quer precarizar, porque muito essa palavra é alta, quer precarizar direitos trabalhistas. Eu falei, em nenhum momento eu disse isso. Eu só disse que a gente tem que também pensar em quem emprega. A gente tem que pensar em proteger o mais fraco, o trabalhador, mas em quem emprega. E o que aconteceu, pessoal? De número de mais de 7 milhões de domésticos, hoje estamos em 5 milhões. É óbvio, quanto mais eu protejo, porque o que eu vejo assim, todo mundo só pensa em aumentar direitos trabalhistas. Mas e quem contrata, pessoal? A Analia está aqui, o Lacer está aqui. Eu contratar alguém no meu escritório, qual é o primeiro estudo básico que eu faço, pessoal? Eu faço conta. Se eu posso pagar. Ah, mas é simples assim? Eu vou apostar em algo que não existe ainda? Se o que eu tenho já supre, eu não tenho nova demanda, eu não vou sair contratando porque você precisa pagar, você precisa ter responsabilidade no seu negócio. Então, para eu contratar, eu preciso ter, e aí que eu acho que a legislação trabalhista, ela sozinha não faz verão, eu preciso movimentar a economia para ter mais demanda, e eu com mais demanda, claro, aí sim eu vou contratar. Mas não adianta simplesmente uma legislação trabalhista também, ou só proteger, ou só flexibilizar. E é aí que eu acho que está um desafio. Eu tenho que aliar a trabalhista dialogando com a área economia. Então, você tem também o direito econômico do trabalho. Então, a sua pergunta é excelente. A questão é, de novo, será que não é possível a gente criar? Vai ser até gravado isso. Eu sou muito criticado por causa disso. Um simples trabalhista, a depender de empresas que tenham até tal faturamento, ou que tenham até tantos empregados, paga esses direitos. Empresas mais poderosas podem pagar mais direitos. A alíquota de fundo de garantia. Uma multinacional recolhe 8%. Uma empresa recolhe 2%, 4%. Você vai ter fundo de garantia, mas não 8%. Você vai ter 2%, você vai ter 4%. Você tenta dosar de alguma maneira. Entende? E claro, mas não adianta só a trabalhista. Agora tem alta reforma tributária.
Isso pensando na parte tributária, a parte previdenciária, aquele tripé na cabeça do empresário, né? Mas eu sei que eu sou muito criticado porque, não, mas isso contribuiria para precarizar direitos, coisificar o ser humano, mercantilizar a mão de obra. Pode. Não, se não, mas eu não tenho problema. Ixi, ainda mais do que eu passei nos últimos 3 anos, tá tudo certo, tranquilo. E eu falo sempre com todo respeito aos entendimentos, do contrário, tá tudo tranquilo. Pode falar. Gratidão. Claro. Primeiro, agradeço as palavras, tá? E agradeço mesmo, fico muito feliz, né? Porque procuro fazer realmente com muito amor e carinho, tentar ajudar dentro das minhas limitações, né? Mas a pergunta também é excelente, a resposta pode ser frustrante, né? Já pensei muito sobre isso também, muito. E eu enxergo 2 perspectivas de respostas. Porque eu vivenciei as 2 e tive cliente nas 2 perspectivas. Para alguns, o teletrabalho prejudicou em muito a quantidade de trabalho, o nível de ansiedade, depressão, estresse e até o convívio social. Até hoje a gente está percebendo, pessoal, pessoas que estão com dificuldade de voltar a conviver. Na Coreia do Sul isso está tão preocupante que coreanos optaram em não sair mais de casa. O governo está extremamente preocupado, tentando até trazer falar, pelo amor de Deus, você precisa sair de casa para você conviver. Não, eu tenho meu quarto, eu tenho o banheiro aqui, eu tenho a tecnologia, eu não quero sair nunca mais de casa. Muitos trabalharam mais, imagina, tudo perto, 10, 12, 14, 16 horas. A mistura, né, entre o ambiente de trabalho, o ambiente familiar, o tempo de você conectar, o tempo de você desconectar. Eu falo por mim, eu não me adaptei muito ao teletrabalho. Eu rendo mais fora de casa. Porque eu trabalho intenso já há 19, 20 anos. Na minha cabeça, assim, eu passo o dia inteiro na rua. Quando eu chego em casa, o que na minha cabeça liga? Tirar roupa, tomar um banho, comer alguma coisa, ir no sofá, ligar a televisão, coisa que as mulheres não gostam muito que a gente faça. Ficar trocando de canal. Aí, sua esposa vira para você e fala, o que você está fazendo? Nada. Você está trocando de canal. O que você está pensando? Em nada. Eu estou trocando de canal. Não, mas não é possível não pensar em nada. É possível não pensar em nada. É o que eu estou fazendo. Eu não estou pensando em nada. Assim, eu só estou trocando de canal. Não, mas você está pensando alguma... Não, eu não estou pensando. Um dia as mulheres vão entender isso. Mulheres, a gente consegue não pensar em nada. Não, porque você não ganha. Chega num ponto que você pede desculpa por existir, porque assim, ou você manifesta a sua vontade, ou você é feliz. Eu adoto a segunda corrente e não manifesto a minha vontade na última palavra. Isso eu aprendi, é um grande segredo de casamento. É a mulher da última palavra sempre, ela sempre tem a última palavra. Então, esse é um ponto. Só que para outros, o teletrabalho veio em excelente hora. A pessoa conseguiu separar muito bem o tempo de trabalho com o tempo com a família, não perdeu mais tempo com deslocamento. Eu conheci muita gente que se adaptou muito, já montou o seu ambiente de trabalho, né? E com isso ganhou, segundo eles, mais qualidade de vida. Isso, mais tempo em casa, mais tempo com a família, mais tempo com os filhos e tudo mais. É que, para mim, eu vou ser muito honesto. Isso que a gente está vivendo, para mim, qualidade de vida é isso aqui para mim. Eu preciso ver pessoas, abraçar pessoas, beijar pessoas. Eu sou muito do físico. Muito. Eu uso o tecnológico, mas não dá para comparar com o físico. É igual aula que a gente grava, que eu gravo um monte,
e aula com aluno em sala de aula, meu. Eu amo aluno em sala de aula. O aluno pode estar bravo me olhando, eu prefiro ele bravo do que não ter ninguém. O aluno bufante, você está dando uma fazer, ó. Você fala, aconteceu algum problema, né? Mas eu prefiro ter esse do que não ter ninguém, né? Porque a gente fica gravando lá, aí você fala, você olha, passou 10 segundos. Aí você desenvolve um raciocínio, aí você olha, passou mais 15 segundos. Fala, nossa, eu tenho 4 horas de gravação. E aí você tem que ficar imaginando. Pessoal, boa noite. Anotou? Não tem ninguém no estúdio. O aluno nem imagina isso. Pô, mas que bom, gostei da sua, né, da sua reação, tal, etc. Pessoal, só avisando, não tem ninguém no estúdio lá. A gente cria todo um ambiente e tal. Mas você imagina a criatividade que tem que ter. Então, a troca de energia é fundamental. Então, na sua pergunta, tá? Eu acho que você tem as duas perspectivas. Você tem pessoas que se adaptaram e outras não. E nesse cenário, a gente tem 2 assuntos que o mundo vem ventilando. Primeiro, a questão do trabalho híbrido. E segundo ponto, o sistema de 4 dias por semana. Por exemplo, Emirados Árabes Unidos já implementaram o final de semana de sexta, sábado e domingo. Lá o trabalho já é oficial de segunda a quinta-feira. Ó, pessoal, já vamos arrumar mala, eu vou para os Emirados. Já imagina, ó, quinta-feira à noite já, né? Toda semana você tem feriado, né? Toda semana, né? Sexta. Então o mundo vem debatendo o que é o ideal, trabalhar por dia e pela semana. Eu acho bonito também isso, mas pensando na realidade Brasil, fecha as contas no âmbito empresarial? A gente consegue pagar as contas? Trabalho de segunda a quinta? Eu, no meu negócio, já adianto que não. Eu preciso dos 5 dias. Na verdade, eu precisaria de todos, na verdade, né? Mas pelo menos os 5 dias. Pessoal, eu vou pedir licença para o professor. Mano, vamos precisar encerrar nosso... Tudo bem, mano. Tamo junto. É nóis. É nóis. Oi? Isso que eu ia falar. Então vamos encerrar as perguntas por questão do horário, agradecer as meninas aqui pelo apoio para a gente e vamos fazer o sorteio da obra, né? E como é que a gente... Então vamos lá. Quer ver? Ana Lívia, hein? Faz do livro. Como você vai fazer? Eu trouxe para sortear. Pode ser. Fala um número de 1 a 40 aí. De 1 a? 1 a 49. Ah, não, mas tem um critério justo que eu gosto de usar sempre. Oi? Alguém faz aniversário hoje com documento comprobatório? Isso sempre. Ah, não dá para aplicar uma fungibilidade, né? Vamos pegar aqui. Então, você vai ser primeiro CLT. Vamos lá, CLT. Perdão, Mariana Cesário. Mariana Cesário. Parabéns. Muito bem. Mais 50% do curso do Daman. Ah, não, já ia pegando. Pode pegar. Não. Eu? De 100% num curso de extensão. Carla. Acho que é Scaglia Crespo. Parabéns, é. Quem vai só pegar o vão. Vamos ficar aqui que daí a gente já... Ela vai fazer o vão, a gente já faz as 4 e a gente tira foto. As 4, hein? Só que eu não vou ter 4 mulheres, hein? Outra. Pode ir. Foi aluna professor, né? Pessoal, Lucas Martins. Opa, parabéns. Depois mais 2. Tem mais? Mais uma? Mais 2. Mais 2. Luiz Henrique Salina. Bom.
Oi? Ah, teve 2 homens, que beleza! E agora, hein? Beatriz Pardo de Oliveira. Beatriz? Não tá aí? Prescrição, decadência, preclusão e perempção, tudo, né? Vamos lá. Ana Beatriz. Bem.